Boa tarde. Vamos de reflexão daquilo que o Senhor compartilhou com a minha vida nessa semana. E eu fiquei meditando na história de Abraão, no chamado que o Senhor teve para a vida dele. Sim, o Senhor chamou Abraão para ir para uma terra onde ele não conhecia. O Senhor chamou Abraão para ser pai de multidão, quando ele não tinha possibilidade de gerar, de ser pai, onde a esposa dele era estéril. O Senhor chamou Abraão para ir para uma terra onde possivelmente ele poderia morrer, porque chegando lá os homens desejariam a esposa dele, e ainda assim ele foi. Ele chegou numa terra onde ele passou necessidade, onde que havia escassez de comida, e o Senhor proveu para ele. Ele chegou num estágio onde ele conquistou, ele viveu o sonho, o milagre do Senhor na sua vida. E em todos esses estágios, Abraão levantou um altar para o Senhor. Então, o que o Senhor compartilhou comigo foi o seguinte: toda fase que você estiver vivendo, independente dela, independente da área que seja, quando você mudar de fase, quando você vê que você está mudando de fase, mudando de cidade, mudando de emprego, mudando seu estilo, mudando todas as áreas, todas as vezes que você mudar de fase para algo novo que o Senhor tem para sua vida, levante um altar. Comece essa nova fase levantando um altar diante do Senhor. Comece esse novo estágio que o Senhor tem para sua vida, levantando um altar. Faça como Abraão fez, levanta um altar, que eu vou te antecipar. Você vai me conhecer tão bem antes de viver o processo que eu tenho para sua vida, que quando você levantar o altar para mim, eu vou te antecipar daquilo que está por vir. E quando você estiver vivendo, você vai ter convicção no Deus que você serve, que você não vai ter dúvidas, assim como Abraão não teve. Abraão não teve dúvida de ir para uma terra que ele não conhecia. Ele foi porque ele creu e confiou, obedeceu ao Senhor. Abraão não teve dúvida que o Senhor ia prover num momento de escassez. Ele foi, ele levantou o altar, glorificou o Senhor, e o Senhor foi providência. Abraão não teve dúvida que o Senhor providenciaria o cordeiro para o sacrifício. Ele doou o seu filho, ele doou o seu milagre, ele doou o seu tudo, ele doou o seu tesouro, ele doou tudo que ele tinha de precioso, de valor diante do Senhor, sabendo que o Senhor proveria. Porque quando o filho dele perguntou: pai, onde está o cordeiro que iremos sacrificar? Abraão respondeu: o Senhor proverá, tá bom? Então, quando você levanta um altar diante do Senhor, quando você antecipa o altar de adoração ao Senhor, crendo, declarando que ele é fiel e que ele fará ainda mais do que aquilo que os seus olhos estão vendo ou que podem ver, o Senhor ele se encarrega também de cumprir um legado na sua vida, de fazer com que o nome dele seja glorificado naquilo que você confiou, naquilo que você lançou diante dele. Levante um altar diante do Senhor antes de todos os processos e viva um legado eternamente que glorifica o nome do Senhor. Tá bom? Deus abençoe o seu dia.